Olá, Ana. Tudo bem? Oi, Paulo. Tudo bem com você? Tudo jóia. Tudo bem. Daqui a pouco a gente começa a esperar o pessoal Sim, chegar. sim. Você é da Universidade de Lisboa? Eu estava dando uma olhada aqui. É a Universidade Nova de Lisboa. Sim. Ah, você está em Portugal agora? Não, agora eu estou no Brasil, estou em Belo Horizonte, mas eu Ah, faço, legal. o meu doutorado é lá. Ah, legal. Como é que está o doutorado? Está no começo ou já está no final? Eu estou terminando o segundo ano agora, então estou ainda meio... Tipo, agora estou começando a acalmar o espírito, assim, né? É, os dois primeiros anos são bem impactantes, né? O desespero bate, falando vai dar certo, não vou conseguir, e orientadora pegando pesado também, porque lá a defesa se defende o projeto, né? A qualificação ela é antes, né? A qualificação é no Sim, final do primeiro ano. E, e aí na qualificação eu tirei a nota máxima de Portugal, né? Porque Portugal vale 20, mas ninguém tira 20. Ninguém. sim. Só se tira 19. E eu tirei a nota máxima, mas a orientadora segurando a pressão mesmo, sabe? Então você fica meio perdido, meio sem saber. Aí agora já tá, as coisas já estão fluindo, acho que a gente está ganhando mais confiança entre nós, então tá melhor. Ah, legal. Bom. Você é de onde, Paulo? Pernambuco. Pernambuco. Pernambuco, que bacana. A Andresa Onde que entrou. fica? Onde que fica a UFRPE? A UFRPE tem a sede no Recife, né? Mas a gente tem outros campos. Eu estou aqui num campo, numa cidade chamada Serra Talhada. É Serra bem, Talhada. é bem no interior do estado. Oi, Bacana. Andresa. Tudo Ei, bem? Oi, boa Andressa, tarde, tudo sim? tudo bom? Tudo. Você está onde, Andresa? Eu estou em Mossoró, Rio Grande do Norte. Ah, tá aqui Inclusive, no eu Nordeste. conheço Serra Talhada. Você conhece? Conheço. A Gente, boa Ana. tarde. Oi, Bárbara, tudo bem? Tudo bem, professor? A Ana Vitória está em BH, não é? É, Ana. Isso. E a Bárbara, você está onde, Bárbara? Eu sou de Fortaleza, mas eu estou em São Paulo. Você está Ontem eu em São participei Paulo? presencial, ontem eu participei presencial do evento, mas hoje eu não consigo Ah, que bacana. fazer. Eu só vou fechar um pouquinho aqui para abrir a minha cortina para ver se fica um pouco mais. Tá meio escuro aqui Seu minha rosto tela. tá aparecendo pouco. Só um minutinho. Tá bom. Então, Bárbara, São Paulo tá quente? Isso. É bom. Pronto. Ah, melhorou. Falta aí uns 5 minutinhos, né, para começar. Acho que ela deve estar entrando. Isso. Ô, Paulo, deixa eu só confirmar com você. A apresentação vai ser do filme, é isso? Isso, a gente vai passar os Para vídeos passar o filme. e, e aí a gente discute na sequência. Inclusive, eu preciso combinar isso com a Bárbara, né, com Eu a posso passar, dinâmica. eu posso passar aqui, professor. Posso compartilhar. Ah, você pode passar os vídeos? Posso. Ótimo. Aí eu E passo, a gente passa o vídeo e discute ao fim dele. É isso? joia, isso, exato. Show. É, eu estava pensando aqui na ordem, Bárbara, porque eu acho que existe um encadeamento dos trabalhos, Sim. mas que, eu não sei se você concorda, mas eu acho que tem um encadeamento que pode ser prejudicado se a gente misturar essa ordem. Eu acho que ficaria interessante a gente começar pelo trabalho da Andresa, na sequência passar o meu, que eu também estou como autor nessa sessão, meu, na verdade é das minhas alunas, que eu estou como coautor. E
E no final, o trabalho da Ana Vitória, que eu acho que o trabalho da Ana Vitória vai dar um fechamento bacana para a sessão. Certo. Aí, tá. Tá todo mundo já, né? A gente só espera o horário de iniciar, que é 1 hora, aí já Isso. Que aí tem o pode começo. chegar alguém, como a Júlia, que chegou agora, né? Boa tarde, Júlia, seja bem-vinda. Tá Boa faltando tarde. Noah, parece, né? Bárbara, E tem na lista o Noah, que está como ele tá como suplente. debatedor suplente. A Júlia, você, de onde que é? Oi, professor. Na verdade, eu sou a líder de núcleo. Estou passando nas salas só Ah, para ver se está tudo certo, mas eu sou aqui da FEA mesmo, da Fé, ok. para PGA. Professor, só para confirmar, o trabalho da Andresa é porque não aparece o nome aqui para mim quando eu abro no vídeo. Tá assim, a apresentação CMA de 2022, responsabilidade social corporativa. Responsabilidade, Esse é o título tá. que está no YouTube, né? Isso. Aí o do senhor é o. Desenvolvimento de virtudes, cumprimento de deveres. Esse é o segundo. E Eu a gente, saber a ordem aqui para quando for passar. e a gente faz o Desenvolvimento fechamento com o da de Ana, que é responsabilidade social e desafios na aplicação da teoria dos stakeholders. tranquilo. Então, primeiro vai ser o nível de atuação das empresas, não é isso? Isso. Eu estou tentando abrir aqui a ficha de, de registro. Tem ficha de moderação dentro do sistema, que é para a gente colocar as presenças, né, A gente pode preencher ao final, professor. ao final, né? Ok. Aham, beleza. Depois eu já vou compartilhar aqui. Olá, eu estou aqui para. Professor, Oi. o senhor pode só me confirmar se o áudio está saindo? O áudio está assim, está Tá, compartilhando a tela. eu vou só colocar aqui o play, aí o senhor só me confirma se está saindo ou não, tá? Apresentar o artigo intitulado O nível de atuação das empresas acerca da Isso, está saindo responsabilidade sim. social corporativa. Show. A Então tá. tela, Eu vou Uma só estrutura aumentar a tela organizativa de uma quando empresa se iniciar. compõe Quando Dow você Jones isso. quiser dar início à sessão, acho que já é 1 hora. Ok. Bom, então vamos dar início, né? Então vamos iniciar essa sessão de apresentação de trabalhos, né, da área de gestão socioambiental, responsabilidade social corporativa. E a gente tem 3 trabalhos para serem apresentados e discutidos, né? A gente tem a presença de Bárbara Sampaio de Menezes, da Universidade Federal do Ceará, como debatedora. Eu vi que o Noah também chegou ali. Eu estou pronunciando correto, Noah? Seja bem-vindo. Oi, sim, sim. Eu que sou o debatedor suplente, então eu só Isso. vim para sair já. Ok. Tá tudo certo. Tchau, tchau. Obrigado, Noah.
Eu estou aqui no papel de moderador. Meu nome é Paulo Tiago Nunes Bezerra de Mello, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E temos 3 trabalhos, então, para ser apresentados, né? A gente tem um trabalho da Andresa. Deixa eu pegar aqui, para eu não apresentar errado vocês. Deixa eu ver aqui. Acabei fechando sem querer. Só um minutinho. Pronto. Então, a gente tem um trabalho da Andresa Rodrigues de Araújo, junto com a Elizabeth Stradioto Siqueira e a Lília Caporlíngua Diesta Cabral, né, da UFERJ, da Universidade Federal Rural do Semiárido. Na sequência, a gente tem um trabalho da Micaela Sheila Gomes da Silva, com a Andresa Pádua Lima, e onde eu também sou coautor, aqui todos da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E, por fim, a gente vai fechar a sessão com o trabalho da Ana Vitória Alckmin de Souza Lima, que está na Universidade Nova de Lisboa, né? Então, vamos seguir essa ordem de trabalhos. Ao final, a gente faz as discussões. A gente vai ter bastante tempo, acredito, porque, enfim, somos 3 trabalhos na sessão. Então, Bárbara, quando você puder, por favor, a gente pode assistir à apresentação da Andresa. Vou iniciar, tá bom? Index World. Eu sou Andresa Rodrigues de Araújo, estou representando aqui a Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA, assim como as professoras Elizabeth Stradioto Siqueira e Lilian Carpolingua Giesta Cabral. Dando início, né, na introdução, eu trouxe 3 tópicos importantes. No primeiro tópico aborda, né, conforme os autores, o aumento nas práticas de responsabilidade social corporativa nas empresas, um fator bastante positivo, né, que é atrelado justamente às cobranças, né, dos stakeholders diante da empresa. E essas cobranças, né, dessas práticas sociais, ambientais e da ética também da empresa perante os seus stakeholders, perante a sociedade, trouxe, né, o segundo tópico, que fala sobre a atuação e importância dos stakeholders na RSC. Então, a partir dessas cobranças, as empresas, né, começaram a perceber que eles precisam uma forma de divulgar essas informações. Então, para isso, né, surgem os relatórios de sustentabilidade. E o terceiro tópico fala justamente sobre a divulgação das ações de RSC por empresas que participam do mercado financeiro de ações, que é onde vai acontecer, né, o âmbito da nossa pesquisa. Então, tem-se o índice Dow Jones Sustainable Index World, né, que foi criado aí em 1999, é pioneiro, né, como indicador financeiro de sustentabilidade a nível mundial e é conhecido pela sua credibilidade e pela sua metodologia best in class, né, o melhor entre os setores. E a literatura internacional, ela aborda 2 vertentes sobre a RSC. A primeira, né, é a saída do contexto filantrópico para ser algo obrigatório por parte das empresas. E a segunda vertente, que é a muito utilizada, que vai ser utilizada principalmente no nosso artigo, né, que fala sobre a associação da RSC ao voluntarismo e sua relação com a estratégia nas empresas. Então, para isso, né, tem-se a pergunta de pesquisa. Qual o nível de atuação das empresas líderes que compõem o Dow Jones Sustainable Index World de 2020, acerca da responsabilidade social corporativa? E como objetivo geral, a pesquisa tende a identificar o perfil, né, das empresas líderes que compõem o Dow Jones Sustainable Index World da carteira de 2020, o que irá permitir saber quais tópicos dentro da responsabilidade social corporativa elas costumam ter maior aplicabilidade. A metodologia da pesquisa identifica a pesquisa como descritiva, de caráter documental, e a sua abordagem é considerada quantitativa, através do uso de estatística descritiva e análise de conteúdo. A pesquisa ela possui uma amostra, né, de 60 empresas líderes, né, que compõem a carteira do ano de 2020. Como eu falei, a metodologia ela é best in class,
E os setores selecionados foram 61, porém, um dos setores não obteve empresa líder. A equação 1 mostra como funciona, certo, a pontuação de cada empresa. Então, é uma metodologia criteriosa, certo? A pontuação, ela refere-se à somatória do número de pontos de pergunta recebidos versus o peso de pergunta versus o peso de critério. Como nós estamos falando de setores diferentes, o índice, ele subentendeu que há necessidade, sim, de colocar pesos para ter uma credibilidade maior na sua pontuação, que essa pontuação vai de 0 a 100. Como a gente está falando de responsabilidade social corporativa, a gente focou nos critérios da dimensão social, certo? E no índice Dow Jones, né, foram selecionados aí 19 critérios que foram analisados em cada uma das empresas da amostra. E como foi dito anteriormente também, há uma análise de conteúdo, né, que conforme aí 3 passos adaptados de Bardan, de 1977. Voltando-se para os resultados, a tabela 2, ela traz o top 5 dos melhores scores da dimensão social. Em primeiro lugar ficou a empresa Try Corporation, certo? Com a pontuação ótima de 97, né? Que é uma empresa da Tailândia e é uma empresa de TV a cabo. E, coincidentemente, a segunda empresa que teve uma pontuação muito parecida também é do país da Tailândia, certo? Que teve um percentual aí muito bom diante as empresas selecionadas, né, para a carteira de 2020 do Dow Jones. Na tabela 3 é o contrário, né? Traz o top 5 dos piores scores, né? Que traz em primeiríssimo lugar aí com um score de 39, né? Uma empresa bastante conhecida, a Yahoo, né? Do país do Japão, localizada no país do Japão. Na tabela 4, a gente faz uma visão geral desses scores da dimensão social. Apesar da média ser 82%, né, ser considerada uma média boa, a gente vê no desvio padrão a dispersão desses dados, né, aí com um percentual de 10,45%, o que pode ser visto aí também pelo mínimo e máximo, né, essa dispersão desses dados, essa heterogeneidade. Por último, tem-se o gráfico 1, onde tem todos os 19 critérios analisados e o seu percentual diante a amostra da pesquisa, onde se sobressaem 2 critérios, principalmente, né? Em primeiro lugar, a saúde e segurança ocupacional, que é atrelado principalmente ao Covid-19, porque o período analisado ainda pega, né? Esse início do Covid, onde as empresas começaram a se atentar mais à saúde e segurança ocupacional das empresas, assim como o segundo critério, o desenvolvimento de capital humano, que é voltado principalmente também para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, os ODS, que é uma agenda, né, de 2030, que foram criados 17 objetivos justamente para impulsionar as empresas a praticarem essas práticas socioambientais. E, por fim, né, ao analisar, né, todos esses dados da dimensão social das empresas, é possível, sim, ver uma consciência entre as empresas do Dow Jones, da carteira de 2020, né? Assim como a gente percebe a questão voltada à estratégia, né? Já que a gente está falando de mercado de ações e realmente as empresas buscam também, né, essa parte estratégica. Tem-se também as referências do trabalho, né, algumas referências, e eu agradeço a atenção de todos. Muito bom, Andresa. Ô, Bárbara, deixa eu te dizer, eu não sei por qual razão, mas a apresentação da tela está ficando no formato vertical, está bem pequenininho. Tá, Então eu vou. ajustar. Agora sim, agora ficou legal. Eu acho que há pouco eu tava com o tablet na vertical, mas Se agora você, vai dar. se Deixa eu você, até. se você puder abrir novamente o vídeo da Andresa, só para mostrar aqueles quadros dos resultados dela, e se a Andresa quiser destacar algum ponto novamente, que aí a gente consegue visualizar melhor o que ela trouxe do trabalho dela. Só um momento.
Se na for muito... verdade, ainda está do mesmo jeito, né? O mesmo formato. Eu vou tentar ajustar aqui, só um momento. Acho que agora vai. Isso, Melhorou? agora sim. Olá, eu estou aqui para Aí agora é na parte dos resultados, professor? Eu acho que aquelas tabelas o que a gente escutou bem, né? A gente ouviu bem, mas tem uns gráficos ali que eu acho que são interessantes a gente ver com mais clareza, Certo. a gente ver o que ela trouxe do trabalho dela. E se a Andresa também quiser reforçar algum comentário, Andresa, para a gente destacar alguma parte, Tá certo. fica à vontade. A gente vai Pois ter tempo. Voltando-se para os resultados, a tabela 2, ela traz o top 5 dos melhores scores da dimensão social. Em primeiro lugar ficou a empresa Try Corporation, certo? Com a pontuação ótima de 97, né? Que é uma empresa da Tailândia e é uma empresa de TV a cabo. E, coincidentemente, a segunda empresa que teve uma pontuação muito parecida também é do país da Tailândia. Professor, só uma coisa, eu passo novamente, né? Eu acho que pode mutar e só mostrar as tabelas. Essa aqui a gente já viu. Mostra a próxima. Tem uma outra mais na frente que tem os indicadores. Ah, certo. Tem Só uma, deixar isso. aqui, né? Essa aqui tem essas outras empresas, o score da dimensão social, né? Aparece ali Isso. a, É porque, as- na verdade, eu coloquei aí, no caso, a tabela 1 e a tabela 2, né? São divididas entre os 5 melhores scores, né? Ou seja, as 5 melhores pontuações. E a outra é o contrário, como eu falo no vídeo, que são expostos os 5 piores scores, né? Ou seja, aqueles que obtiveram uma menor pontuação na dimensão social. Uhum. essa Zerholds é a Yahoo, né? Que você comentou. Isso, Yahoo. Aí tem a Hyundai ali também. Isso. É interessante, né? A maioria realmente é ali daquela região do Japão, são empresas Isso. por ali. Tem um outro, acho que tem mais um outro gráfico, eu acho. Tem um gráfico de barras. Tem sim. O gráfico de barras é onde eu mostro justamente a questão dos critérios. Da dimensão social. Apesar da média ser Acho que é esse 88 aqui. Isso, é isso aí. todos os 19. Isso, porque o Dow Jones, ele divide, né? São 3 dimensões, no caso, a social, ambiental e econômica. Porém, como eu foquei só na social, eu trouxe somente os 19 critérios voltados à dimensão social. Então, conforme os achados da pesquisa, né, identificaram, né, alguns tópicos que são mais relevantes dentro dos relatórios de sustentabilidade das empresas, né, no caso da dimensão social, que aí deu destaque à saúde e segurança ocupacional, principalmente, né, com uma pontuação aí de 41, e o desenvolvimento de capital humano. Então, na minha pesquisa, diante do que eu vi, do que eu analisei relatório por relatório, né, além dos dados do Dow Jones, eu pude verificar uma associação, porque como a minha pesquisa foi realizada em 2020, né, que pegou esse período, início do Covid, né, final de 2019 para início de 2020, que por sinal não teve nenhuma interferência, né, não teve nenhuma nenhum prejuízo com relação aos dados encontrados no Dow Jones. Pelo contrário, o índice, ele afirma que, apesar do Covid, né, as empresas tiveram uma grande, como é que eu posso dizer? Tiveram uma grande Preocupação. busca, né, uma grande busca para entrar no Dow Jones. Então, não teve esse prejuízo. Então, esses critérios que eu destaquei, eu fiz essa comparação com o período do Covid, né, 2020, justamente pela questão da saúde e segurança ocupacional, né, que triplicou os cuidados tanto no cenário das empresas quanto na sociedade. Mas como a gente estava falando de empresas, né, esse cenário foi realmente bastante reforçado. E a questão do desenvolvimento de capital humano, que eu fiz a relação com os ODS, né, com a Agenda 2030. Então, fiz essas relações com os achados da pesquisa, aí, no caso dos 19 critérios. Você até coloca essa informação do ano de 2020 lá na conclusão, né? Isso que você... Esse achado, né? Exatamente. Ok, então, daqui a pouco a gente volta e comenta mais, debate mais sobre esses achados da Andresa. Tá E certo.
vamos avançar então a sessão. Eu acho que agora pode ser o terceiro aqui, desenvolvimento de virtudes, Bárbara, das, Certo. das minhas alunas. Então, vamos assistir à apresentação do trabalho da Andresa, da Micaela. Quem apresenta o trabalho sou eu. Então, vocês vão me ver aí novamente. Tá bom. Agora tá ok, né, para vocês a imagem? Tá ok, agora sim. Olá a todos. O meu nome é Paulo Tiago Nunes Bezerra de Mello. Eu estou aqui para apresentar o trabalho Desenvolvimento de Virtudes e Cumprimento de Deveres como Alicerce para a Integridade Empresarial. Esse é um trabalho que foi desenvolvido por duas egressas do curso de Administração, ex-orientandas minhas, aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco, na unidade acadêmica de Serra Talhada, é um campus no interior aqui do estado. Então, esse é um trabalho que é fruto dos TCCs de graduação dessas duas alunas e que ambas desenvolveram a temática que converge. Então, eu como orientador tive a ideia de integrar o trabalho das duas, né, e trazer aqui para o evento para a gente discutir essa temática que é tão importante. Então, o trabalho ele tem o objetivo de apresentar as perspectivas das virtudes e dos deveres como alicerces para a integridade empresarial. E, nesse sentido, ele vem reforçar a validade de um aspecto normativo que é núcleo dentro da teorização sobre responsabilidade empresarial nas relações com a sociedade, né? Esse núcleo que é constituído por valores normativos, né? Ele é bem discutido pelo Donald C. Preston já há bastante tempo, né? Porém, ainda a gente tem uma literatura que é muito incipiente em destacar, em ressaltar esse aspecto da discussão, da teorização sobre responsabilidade social empresarial, né? O que a gente tem mais difundido e mais estabelecido é a conhecida pirâmide de responsabilidade social corporativa do Carroll, e que continua sendo, após várias revisões ao longo do tempo, continua sendo o modelo muito utilizado, né? Então, dando sequência para apresentar o trabalho, né, a gente começa discutindo sobre a importância das tradições culturais na formação identitária, né? Então, a gente parte de uma compreensão de que a formação cultural ela é bastante heterogênea, sobretudo no Brasil, né? A gente conhece bem essa realidade de diferenças culturais que a gente tem, e que essas tradições culturais, sejam elas quais forem, elas contribuem influenciando a formação da personalidade dos indivíduos, né? E a identidade ela vai sendo formada ao longo da vida a partir da apreensão desses valores culturais, dessas tradições, né? E então, o que a gente compreende é que a cultura do meio influencia as identidades e também é influenciada por essas próprias identidades, né? À medida que os indivíduos vão desenvolvendo seus comportamentos, vão se colocando na sociedade, né? Nesse sentido, a gente tem de maneira muito clara a temática das virtudes morais, né? Então, as virtudes elas vão sendo constituídas, inseridas dentro desses contextos culturais, né? As virtudes morais, né, de acordo com a Arruda, né, que é bastante importante nessa discussão sobre ética das empresas, as virtudes morais são qualidades que capacitam as pessoas para agir bem, né? Então, a gente está aqui dentro de um domínio da discussão que é a ética e, particularmente, do nosso interesse, a ética nas organizações, a ética no ambiente empresarial. Então, explicando um pouco mais, né, sobre o que são as virtudes morais, são um meio termo entre dois vícios, né, a sua falta de um lado e o excesso de outro. Então, apesar de ser um tema que já tem bastante tempo de discussão, né, remonta a gente até a filosofia na Grécia Antiga,
A gente continua tendo bastante interesse de pesquisa atualmente, como o trabalho da AMES e do Serafim, né, sobre comportamento, sobre ética, né. Para além das virtudes morais, a gente também tem, de maneira muito importante, a perspectiva do cumprimento de regras, né, dos códigos de conduta, né. Então, a gente tem uma discussão que parte de um, de um ponto que é a ética, o entendimento sobre ética, né, como que as questões éticas vão constituindo uma formação ética dos indivíduos, a personalidade ética, e a partir de então a gente começa a compreender de normas, das regras, e a gente tem os códigos de conduta, né? E no ambiente profissional a gente tem os códigos de conduta profissionais, né? Particularmente a gente em administração tem o nosso próprio código de ética dos profissionais de administração, né? Então, de maneira mais detalhada, né, a ética parte do bom senso, dos valores pessoais e do questionamento constante do que é certo e justo, mediado pela isenção, não podendo estar escrita estaticamente, né, e sim exercida diariamente e repensada a cada nova situação. Então, a gente é um exercício contínuo de reflexão sobre o comportamento, sobre a conduta, né? E a formação ética é um processo contínuo e acontece durante toda a vida com influência de múltiplos ambientes e agentes sociais, com destaque para a família, a escola, no ensino fundamental. Então, desde a tenra infância até a fase mais adulta, a gente é constantemente exigido a refletir, a pensar sobre as condutas, sobre a adequação, a propriedade do comportamento, tanto de nós mesmos quanto das outras pessoas com quem a gente se relaciona. Então, é nesse sentido a importância da gente pensar as virtudes e o cumprimento de regras como alicerces para a integridade empresarial. Então, as virtudes morais nas organizações, elas de alguma maneira bastante importante vêm contribuir para a formação ética das próprias organizações, né? Então, a temática de cultura organizacional tem muita relação com essa discussão, né? Tem influência na forma de agir dos seus membros, das pessoas dentro da organização, e também os traços culturais desenvolvidos pelas organizações encorajam a se comportar de forma virtuosa, né? Ou pelo menos deveriam encorajar nesse sentido, né? A gente entende que, dependendo da organização, ela vai estimular valores e comportamentos que podem ser divergentes, né? Seja no sentido ou em um outro. Às vezes, uma dicotomia muito destacada em várias discussões é a dicotomia entre competitividade e solidariedade nas organizações, por exemplo, né? Então, atrelado a isso, a gente tem também a importância do cumprimento dos códigos de conduta, né? Os códigos de ética que possuem padrões morais que os profissionais, de qualquer que seja a classe, devem observar e aceitar. Além disso, dispõe de objetivos que buscam regular as relações entre a integridade dessas categorias, tal como as relações impositivas entre elas e a sociedade. E, destacando mais a nossa profissão de administrador, né, a gente tem o Código de Ética dos Profissionais de Administração, né, que amplia a capacidade de pensar, visualizar o papel do administrador e tornar a sua ação mais eficaz diante da sociedade, né. É um tema que, dependendo do ambiente de formação dos profissionais, ele é mais ou menos trabalhado, mais ou menos discutido, mas a gente compreende que, ao a gente se esforçar para aprofundar a compreensão sobre o Código de Ética do profissional de administração, a gente contribui para profissionais mais responsáveis, né? Essa, pelo menos, é a minha compreensão. Então, como considerações finais, né, o tema de integridade na organização está sendo colocado recentemente dentro de discussões que destacam uma visão muito mais instrumental de construção de marca, né, de utilização de ferramentas para alcance de objetivos, como ESG, até em nível internacional, como um meio para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. E mais, esse trabalho, a gente destaca a importância das virtudes morais e do cumprimento das normas, né, como alicerces para a integridade empresarial, né? Então, a gente destaca a importância de valores substanciais que são anteriores às ferramentas de gestão,
ao alcance principalmente dos objetivos econômicos da organização, né? Então, de alguma maneira, a gente tem uma proposição que reforça a ideia de inverter a clássica pirâmide de responsabilidade social empresarial do Carroll, né? Como sugestão para futuros trabalhos, fica aqui a ideia de expandir esse estudo, incorporando de maneira mais apropriada as discussões internacionais, né? Ele foi amplamente trabalhado, como quem tiver interesse vai poder ver no trabalho escrito, a partir de uma revisão não sistemática de estudos nacionais, né? Então, ainda tem espaço para ampliar esse trabalho, incorporando o que está sendo discutido nos periódicos internacionais. É isso, muito obrigado, pessoal. Até breve. Obrigado, Bárbara. Peço desculpas ao pessoal que eu extrapolei o tempo, aí vocês puderam perceber, mas a gente vai ter tempo para discutir posteriormente, né? Seja bem-vindo, Trícia, está aí na sala também assistindo, minha colega aqui na unidade acadêmica. Então, Bárbara, por favor, o trabalho da apresentação da Ana Vitória. Olá, nós vamos falar sobre responsabilidade social corporativa e os desafios trazidos por desastres ambientais e aplicação da teoria dos stakeholders. O foco aqui é a explosão da barragem do Córrego do Feijão, que aconteceu em janeiro de 2019, matando 272 pessoas e espalhando lama tóxica por 300 quilômetros ao longo do rio Paraopeba. O problema de pesquisa é como que a natureza dessas relações e a organização delas, as relações entre os stakeholders, acaba por influenciar a busca, a proposição de soluções para os problemas socioecológicos advindos desse desastre. Então, voltando aqui um pouco ao estudo da revisão teórica, a Comissão de Brundtland, que é pioneira, definiu sustentabilidade como a satisfação das necessidades do presente sem comprometer a satisfação dessas mesmas necessidades ou de outras no futuro, né? Com equilíbrio entre economia, meio ambiente e o bem-estar social. A Ostrom pontua que a sustentabilidade, ela depende da identificação e da análise dos atores, né? Da relação entre os atores no sistema socioecológico. O sistema socioecológico, ele é nada mais do que o ambiente contando com a ação humana, então a interação entre a raça humana, a espécie humana e o meio ambiente. O Christensen acrescenta que, normalmente, esses problemas em sistemas socioecológicos são de natureza perversa, ou seja, eles não admitem solução ótima, e nem simples, e nem linear, mas com colaboração e coordenação entre os atores, pode-se chegar a uma situação melhor. Bennick Trommer também comenta que eles exigem pensamento sistêmico, o desenvolvimento dessa solução, né? E que deve envolver todos os atores na cena. Falando um pouco sobre teoria dos stakeholders e sustentabilidade, o Freeman ele coloca que os stakeholders são grupos ou indivíduos que são afetados ou afetam o alcance de objetivos de uma organização. Então, a primeira questão aqui, nós podemos aplicar a um sistema socioecológico a teoria dos stakeholders? Covey, Witt e Lacey, eles dizem que sim, basta você fazer uma adaptação. Na teoria clássica, a empresa está situada no centro e nessa nova proposição, o problema fica situado no centro das decisões. Em volta ficam os stakeholders, comunidade, governo, empresas e outros atores, e o poder de decisão, ao invés de ser central, né, como na teoria clássica, ele passa a ser uma combinação entre esses stakeholders, são arranjos diversos de acordo com a situação. Falando um pouco sobre responsabilidade social corporativa, né, ela envolve participação cidadã, ela é chave, né, a participação ela é chave para evitar que aconteçam conflitos, né, porque ela constrói confiança e compromisso e um senso de apropriação. Se as pessoas participam do desenho, das soluções, logicamente elas vão se sentir responsáveis na hora que essas soluções elas forem executadas.
Acontece que as abordagens recentes, mesmo as recentes, de responsabilidade social corporativa, elas ainda não consideram a voz dos públicos legítimos, principalmente no caso de extração de recursos naturais. O poder corporativo privado, segundo os teóricos mais recentes, ele continua no centro da análise e os outros atores eles estão negligenciados ou eventualmente usados para legitimar decisões. Então, com isso, tem uma ilusão de empoderamento. Existem, de fato, atualmente, consultas aos públicos, mas as decisões elas são tomadas de forma privada. Além disso, ações de remediação, ações irrisórias, elas aparecem maximizadas em relatórios de sustentabilidade, posicionadas como ações de sustentabilidade, quando, na verdade, elas estão remediando erros cometidos com relação a isso. Então, o discurso ele acaba por ser usado para restringir e calar stakeholders, legitimando e consolidando o poder privado. Isso acaba configurando, ao invés de sustentabilidade global, sustentabilidade da empresa. Os negócios eles seguem definindo os parâmetros de sustentabilidade, nada mais é que o business as usual colorido de verde. Né? Bom, então, como trabalhar com isso? Né? O Rangan ele postula que se associa à mutualidade, que é a troca de benefícios que baseia a relação entre empresas e clientes e sociedade, com a moralidade, né? Então, juntar a economia com o progresso social, parar de pensar meramente em outputs e pensar em outcomes, que são os resultados, incluindo resultados socioambientais da atuação da empresa, o efeito que ela produz ali no entorno. São valores de várias naturezas, né? Além dos valores financeiros. Isso cria o que ele chama de economia da estima, que é uma mão intangível da sociedade civil complementando a mão invisível do mercado e a mão de ferro da lei. Bom, como metodologia para a escrita desse artigo, além dessa revisão teórica, nós trabalhamos com dados secundários coletados em artigos escritos após a tragédia, muitas vezes até por pesquisadores moradores da cidade, e usamos a ecologia humana, a visão transdisciplinar e crítica da ecologia humana para identificar os problemas, né, transdisciplinares e ajudar na busca de soluções inovadoras para eles. Bom, foi feito um acordo, né, dentre as descobertas, foi feito um acordo, um valor de 38 bilhões de reais, envolvendo o governo de Minas Gerais e a Vale. Apesar de o objeto ser Brumadinho, a população e a prefeitura acabaram sendo excluídas das negociações. As decisões foram tomadas em decisões fechadas, em reuniões fechadas, sem atas. E 10% da aplicação desse acordo, depois que ele foi fechado, vão envolver consulta à comunidade. Então, a gente acaba vendo que é um tratamento administrativo, então não tem sanção para quem provocou o desequilíbrio socioambiental. As sanções elas acabam tendo um tratamento administrativo, elas são enfraquecidas. O debate ele acaba acontecendo em ambientes fechados, o que reforça uma distribuição desigual de capital econômico, político e simbólico. E o poder de ação e enunciação ele acaba ficando restrito. Com isso, a gente vê que a Vale está no centro das decisões e o governo, o Ministério Público, eles têm sido contemplados, mas a comunidade local, muitas vezes, ela se vê alijada, ela entra, aparece, para eventualmente legitimar quando isso acontece. Então, né, o que a gente postula aqui e propõe, né? Que a lógica de mercado ela segue determinando o futuro da natureza, está se usando um novo paradigma, aparentemente novo, mas que é baseado em antigos parâmetros capitalistas. O conflito ele continua surgindo como resposta às assimetrias de poder, porque a confiança não está fazendo parte do processo. Então, o Frankenstein de governança. Aparentemente se ouvem as comunidades, mas as decisões não estão contemplando as comunidades, pelo menos não da forma como elas gostariam de ser contempladas. O design de soluções, ele precisa, além das perdas materiais, contemplar os sentimentos, a emoção e a história dessas populações, que é o que tem acontecido pouco ou nunca. Os paliativos, eles acabam revitimizando, ou seja, submetendo as vítimas a novos sofrimentos. Então, precisa haver mudanças na teoria organizacional para responder essas novas questões sem repaginar respostas antigas, que é o que a gente vê que está acontecendo nesse caso. E ter sempre em mente que não existem soluções ótimas e que as soluções colaborativas elas são imperfeitas, mas são as que podem representar algum progresso. Muito obrigada.
Obrigado, Bárbara. Obrigado, Ana, pelo vídeo também. Acho que agora a gente pode ir para um segundo momento, né, de discussão, de debater os trabalhos. Uhum. Então, nesse sentido, eu já passo a palavra para a Bárbara. Bárbara, você tem colocações para fazer sobre os trabalhos? Quer começar por Tenho. algum Eu específico? posso, eu posso começar lá pelo primeiro mesmo, que foi o do nível de atuação das empresas acerca da responsabilidade social corporativa. Eu vou colocar algumas coisas aqui que, no caso, quando eu estava lendo, eu fiquei com dúvida. Aí, se a Andresa, né? Acho que a Andresa está aí. E aí, qualquer coisa, ela pode intervir. Tô sim. Qualquer coisa. Tá, show de bola. Eu achei muito interessante porque logo no começo do meu mestrado, já há um tempo, eu fiz um trabalho que ele falava sobre o índice de sustentabilidade empresarial. E aí, na época, eu cheguei a conhecer esse índice que você tratou, mas, de fato, a gente acabou não me aprofundei muito no assunto na época do mestrado, porque não foi muito o escopo da minha pesquisa, foram artigos, assim, de primeiro semestre. E aí eu achei ele muito bem estruturado, assim, no sentido de que quando a gente chega na parte introdutória, é bem fácil de ver o passo a passo, é, desde da pergunta de pesquisa até ele está bem traçado o objetivo, está bem traçado isso tudo. Quando chega aqui na metodologia, eu fiquei com a dúvida que meio que foi sanada lá na conclusão. Na verdade, assim, não é que foi sanada, é porque com seus achados você concluiu essa questão que até você falou quando o professor ele pediu para a gente pausar, né, os gráficos, que foi a questão de 2020 ter sido um ano interessante para as empresas, sobretudo na questão da dimensão social. E eu acredito que o fato de você ter escolhido o ano de 2020 foi por conta de que você fez essa pesquisa no final do ano, então no começo de 2021, mas eu acho que essa informação seria interessante conter na metodologia, porque, assim, né, quando a gente for passar para a revista, que é essa a intenção, né, a gente manda o artigo para evento, para depois ser mandado para revistas, eu acho que seria interessante ter uma justificativa para o ano mesmo, sabe? Para o ano de 2020, dentro da metodologia mesmo. Até porque, assim, quando a gente faz essas análises de índices, geralmente eles pegam também uma quantidade de anos, né? Dos últimos 5 anos, os últimos não sei o quê. Então, como é que a gente justificaria esse ano de 2020? Eu acho que seria interessante a gente colocar isso lá na metodologia. A outra questão que eu coloquei aqui, na verdade, isso eu vou pedir até o auxílio do professor Paulo, enfim, dos outros que estão aqui na sessão, porque eu sempre fico com muita dúvida com relação a essa questão. Hoje em dia eu pesquiso, as minhas pesquisas são mais qualitativas. E aí, uma certa vez, eu ouvi de um professor, durante o doutorado, e eu fiquei com isso na minha cabeça já há um tempo, que a pesquisa quantitativa, para ser considerada quantitativa mesmo, ela tem que ter, assim, uma análise mais, como é que eu posso dizer? Uma análise multivariada, assim, regressão, as árvores, toda aquela questão, né, da análise quantitativa. Mais técnicas estatísticas, no caso. Isso que realmente é uma coisa que eu não domino muito, porque a minha pesquisa ela é essencialmente mais qualitativa. E aí eu fiquei com dúvida, assim, será que a pesquisa ela não seria qual e quanti? Será que ela não estaria mais puxando para a parte qualitativa? Porque você descreve bem a análise de Bardan lá no final, assim, você coloca como é que você fez cada etapa da análise de conteúdo. Então, na verdade, essa última eu trago realmente para discussão, de ver o que é que o professor acha, qual foi a conclusão que você tirou. Então, no mais, eu achei muito, muito interessante os resultados da pesquisa, resultados esses que mostram realmente
que países como o Japão, como China, como Tailândia, eles são mais preocupados com essa questão do que pede, né, do que pede em si o índice. Então, a maioria das empresas que você mostrou são de lá. E aí é isso. Foi essas as considerações que eu anotei aqui com relação a esse primeiro trabalho. Se o professor quiser também contextualizar ou então colocar alguma outra coisa, foi mais isso. Eu gostei muito, achei bem interessante. Vamos ouvir mais a Andresa, depois a gente estende um pouco mais. Tá bom. Pronto, assim, com relação a essa pesquisa, ela foi iniciada, né, no primeiro semestre do meu mestrado, inclusive, quando eu ainda estava deslinhando o meu projeto de dissertação. E o que que acontece? Eu também já trabalhei com o ISE, que é justamente o Índice de Sustentabilidade Brasileiro, né, que deve ter sido ele que você trabalhou. Isso. E a partir dele, né, das pesquisas que eu tive com ele, eu voltei para o Dow Jones, né? Que inclusive o Dow Jones ele faz parte da minha dissertação, que eu estou para defender agora no final desse ano para o início. Então a base de dados a base de dados eu peguei também no Dow Jones. Então foi meio que um pontapé essa pesquisa para a minha dissertação, certo? Como eu falei, o Dow Jones, e como você também frisou bem, o Dow Jones tem uma metodologia muito criteriosa. O que eu gostei muito nesse índice, porque ele trabalha realmente as 3 dimensões, tem quem quiser, né, quem tiver interesse, é só olhar lá no site, que eles trazem todos os anos a metodologia utilizada, passo a passo, questionários, dados da empresa, então é tudo muito de fácil acesso. E com os achados da pesquisa, eu identifiquei realmente esses fatores positivos diante da empresa, apesar de que nesse artigo eu utilizo apenas a dimensão social. Com relação à sua dúvida, a questão do quanti e quali, realmente eu utilizei nesse artigo uma estatística descritiva, que é uma estatística mais simples, certo? Então, para outros artigos, realmente seria interessante eu utilizar uma nova, por exemplo, né, uma comparação entre médias, ou até mesmo uma regressão linear. Eu coloquei quanti, né? Mas, como você falou, pode ser uma observação colocar essa questão. Acho que eu não me lembro se eu coloquei qual e quanti, ou se eu coloquei só quanti. Porque como eu acho que eu coloquei só quanti. Porque em alguns artigos quantitativos se utiliza também a análise de conteúdo, né? Então, por isso que eu frisei só no quanti. Mas uma das sugestões, né, de ampliação é justamente essa questão das técnicas estatísticas, né, ampliar, aprimorar, digamos assim, essas técnicas para o resultado ter mais robustez, né, mais, enfim. Só fazendo um adendo nessa questão, né, do método, bom, para mim é muito claro que o trabalho é quant mesmo, o da Andresa, tá? Mesmo sendo o trabalho realizado com análises mais simples, né, que eu gosto, tá, Andresa? Eu adoro ver trabalhos eu acho assim, acho que o básico bem feito é muito bem-vindo, sabe? A gente vê muitos trabalhos extremamente complexos, mal feitos. E a complexidade do método, para mim, sinceramente, Bárbara, não me diz muita coisa sobre a importância daquele estudo, algo nesse sentido. Eu acho que a concepção do estudo, lá no início, né, o desenho do objetivo. Ele está bem estruturado. Eu só fiquei com dúvida, realmente, assim, se seria só quantitativo, por conta dessa questão de somente ter usado a estatística descritiva, e ela usou análise de conteúdo, mas eu concordo, o trabalho está muito bem estruturado, muito bem feito. Eu acho que a gente percebe de maneira bem clara nas análises dela que ela caminha para um lugar que é buscar um padrão. Ela está tentando compreender um padrão de comportamento dessas empresas, de um conjunto de empresas, 60 empresas, não é, Andresa? Isso, são 60. 60 Na verdade, empresas.
Na verdade, são 61 setores, como eu acho que eu até frisei. Um dos setores não obteve empresa líder, aí a amostra ficou em 60. Então, uma vez que ela se propõe a compreender um padrão dentro de um conjunto de observações, né? Para mim é muito claro que ela está ali dentro metodologicamente, dentro de um escopo de um estudo quantitativo mesmo, que tem um propósito de generalização dos achados dela, das análises dela, mesmo que tenha seus limites estatísticos, metodológicos, das ferramentas que ela utilizou, mas é nesse caminho que ela está percorrendo, que é um caminho totalmente diferente de um ideal da pesquisa qualitativa, né? A pesquisa qualitativa não vai nesse caminho. Embora que muitas vezes as pesquisas qualitativas também se rendem a esse propósito de tentar generalizar seus resultados, enfim, é uma discussão metodológica, epistemológica, que eu acho que foge um pouco o nosso escopo aqui. Eu gosto muito dessa discussão, poderia ficar aqui a tarde inteira conversando sobre isso com vocês, né? Mas tem também a Trícia aqui na sala, que a Trícia também é muito boa nessas pesquisas. Não sei se a Trícia está acompanhando a gente, está escutando a gente, se ela quiser também falar um pouco sobre esse enquadramento da pesquisa quantitativa, né, se as ferramentas mais simples são suficientes para enquadrar o estudo como um estudo quantitativo. Bom, enfim, acho que é uma discussão que vale a pena a gente Oi, fazer. boa tarde. É, Oi, aparecendo. Trícia. Sim, eu vi o trabalho, embora seja, né, estatística descritiva, mas é considerado assim como quantitativo, como o professor Paulo falou, né, a análise ela está voltada aí para uma identificação de padrões. E, né, assim, eu li o trabalho, uma coisa que eu também tenho trabalhado um pouco nessa questão de ESG e trabalhando com índices também, trabalhando mais com o Easy. E aí, uma coisa que eu tenho recebido até, né, como crítica aí, e eu vou passar um pouquinho aqui para vocês também, é da questão do tamanho da amostra, que a quantidade de empresas, né, para o volume de empresas que tem no índice, no Dow Jones, ela acaba sendo pequena, né? E aí é uma coisa também que eu tenho recebido nos meus trabalhos, porque a gente tem uma dificuldade de pegar esses dados de ESG, de responsabilidade social, para um volume maior de empresas, e aí a gente fica, né, meio que limitado aí no tamanho da amostra, mas o trabalho ele está muito bem escrito, atingiu, né, o objetivo, né, que é o principal, atingiu o objetivo que ele é proposto, e eu vejo ele como um trabalho que ele pode ser ampliado, né, que eu acredito que foi nesse sentido o comentário da Bárbara, né, que aqui você fez uma análise descritiva bastante interessante, que traz informações interessantes sobre as empresas, e aí agora você poderia ampliar e buscar estabelecer relações, né? E aí o objetivo de outros métodos quantitativos não é só para trazer complexidade ou robustez, é para ampliar de fato o conhecimento, né? Então você buscar estabelecer relações entre variáveis, e aí no sentido mais de ampliar. Mas o que foi proposto, eu acredito que foi bem executado, e senão não estaria aqui, né? Então, parabéns, Andresa. Eu tô só aqui de ouvinte porque eu me interesso pelo tema, mas eu nem esperava que ia ser chamada aqui. Mas parabéns. Obrigado, Trícia. Obrigada. Continua aí com a gente que a gente vai ter mais espaço para discussão. De repente, os seus comentários são válidos e bem-vindos. Igualmente o João Pedro, seja bem-vindo, João Pedro, está aí acompanhando a gente. Bom, Bárbara, acho que a gente pode continuar, se tiver mais algumas questões. Não, era só isso. Parabéns, Andresa. Obrigada. Vamos lá. O próximo é o seu, né, professor? Do desenvolvimento de virtudes e cumprimento de deveres como alicerce para a integridade empresarial.
interessante que eu estava lendo recentemente um livro que ele fala sobre a conquista das virtudes. Ele não tem muita relação com a parte acadêmica, mas ele é um livro que ele fala bastante sobre essa questão das virtudes morais. E aí, lendo, que é um tema que eu me interesso muito, assim, eu não pesquiso na área acadêmica, mas fora da parte acadêmica é um tema que, de fato, me interessa muito. E aí eu estava lendo esse livro e é interessante como eu lendo também um ensaio, né, que o senhor fez com as suas alunas de graduação, foi de TCC, né, no caso de conclusão, me lembrou bastante algumas coisas que eu vi nesse livro em específico. E aí, dentro da nossa área de administração, a gente percebe que, infelizmente, nas empresas, a gente não trabalha muito a questão do código de ética do administrador. Até porque se existe uma dificuldade, porque, assim, quando, infelizmente, a nossa profissão não tem um conselho que é muito rígido, que faz com que as pessoas elas cumpram, né, esse código de ética. Então, a gente tem uma dificuldade dentro das empresas onde os profissionais, às vezes, que trabalham com a área administrativa, eles não são profissionais de administração, assim, não têm formação na área. E eu vejo que essa questão do código de ética do profissional em administração dentro das organizações não é algo que é muito exposto mesmo. A gente vê temáticas que são importantíssimas na academia, como essa, por exemplo, assim, essa questão da relação da virtude, do contraponto da virtude com o vício, de como as organizações elas assim, né, isso é conclusão minha, pela minha visão empírica. As organizações elas não mostram assim o código de ética mesmo. Às vezes a gente entra dentro de uma empresa nova, a gente vai descobrindo a empresa à medida que as coisas vão acontecendo. Não, a vida que vai acontecendo, não, aqui é assim, mas na prática a gente faz assim. Tem muito isso, né? Aquele jeitinho brasileiro. E aí, o que eu vejo é que o trabalho em si, como um todo, ele traz uma teorização de ensaio mesmo, de discussão, que ela pode trazer uma abrangência muito interessante para dentro de pesquisa de campo, sabe? Mesmo de questão de aplicação, de como é que a gente pode fazer com que esse código de ética do administrador, os códigos de ética no geral, né, não somente do administrador, mas dos profissionais no geral, eles sejam não somente sabidos dentro da organização, mas compartilhados, assim. A organização, ela às vezes não define um código de ética dela mesma. As organizações, às vezes, elas não têm conhecimento dessa questão da virtude, e, de fato, a virtude, ela contrapõe o vício, né? A virtude, ela busca esse bem, ela contrapõe o vício. E aí, vários vícios dentro da organização, eles acabariam se as pessoas elas começassem a estudar sobre virtudes mesmo, e pautassem um código de ética com base nessa questão de virtudes. Então, assim, eu acho que o trabalho em si, ele traz uma contribuição posterior bem interessante para pesquisas de campo, assim, como um embasamento mesmo, além da parte teórica em si. Eu acho que seria muito interessante trazer esse trabalho como base para a gente fazer pesquisas de campo. E aí foram essas as minhas considerações mesmo com relação ao trabalho em si. Legal, Bárbara. Bom, só explicar um pouquinho sobre esse artigo, né? Que é fruto, como eu falei antes, é fruto de 2 TCCs, né? Então, os TCCs, tanto da Andresa quanto da Micaele, tiveram a sua parte empírica, né? O que eu trouxe aqui para mostrar a vocês são as partes teóricas dos dois. No caso de um deles, né, o trabalho da Andresa, a parte aplicada do trabalho dela foi sobre os estudantes do curso de administração, né? Algo bem prático em construção de TCC, em elaboração de TCC, que a gente acaba, por praticidade, muitas vezes escolhendo fazer, né? Fazer o trabalho junto com os próprios colegas ali no ambiente do curso, né?
que a primeiro momento eu achei até, eu relutei para aceitar, isso não fica muito legal muitas vezes. Mas o que ela queria estudar era justamente a compreensão dos estudantes em relação ao conhecimento e à importância do Código de Ética do Administrador na formação deles, né, de estudantes de administração mesmo. E como eu era o professor, eu sou ainda o professor o professor que dá esse conteúdo para eles, eu olhei com bons olhos, eu acho que isso pode ser interessante para mim, de repente eu posso melhorar alguma coisa nas minhas aulas, na minha didática, de como repassar esse conteúdo para as turmas. E foi justamente isso que aconteceu. Nos resultados do levantamento que ela fez, mostraram que os alunos não estavam compreendendo bem o código de ética do administrador, né? Então, eu tive a oportunidade, a partir do TCC dela, de incrementar essas minhas aulas, esse meu conteúdo. É até interessante pontuar que nem todas as faculdades de administração têm uma cadeira específica para estudar código de ética, né? Então, já é uma coisa assim que a instituição já está muito à frente de outras, porque a maioria das instituições que eu conheço realmente não tem uma disciplina em si para que a gente estude esse código de ética do administrador. E eu já ia comentar que quando eu me formei, né, em administração pela UFES, eu não paguei nenhuma cadeira que falasse sobre, assim, especificamente sobre o código de ética do administrador. Pois é, então nesse sentido tem uma importância esse tema. Já no caso do outro pilar do artigo, né, que fala das virtudes, a Micaele, ela desenvolveu o TCC dela, ela me procurou para orientar, e eu comecei a conversar com ela para saber o que é que ela queria desenvolver, né? E eu tive muita dificuldade, que eu perguntava, você está trabalhando em algum lugar? Não, não estou. Você tem alguma perspectiva de trabalhar em algum lugar? Ah, não sei muito bem ainda. E não me dava nenhum tipo de dica, assim, para eu dizer, ó, vamos fazer sobre esse tema, ou sobre esse outro tema aqui, que vai convergir com seus interesses. Mas eu percebi que ela estava nessa busca do jovem formando, né, de se colocar no mercado de trabalho. Inclusive, ela me falou isso. Ela pensou, eu queria estudar sobre iniciação de mercado de trabalho. E então eu tive a ideia de estimular ela a escrever sobre como que as empresas de inserção no mercado de trabalho tratam o assunto de virtudes, né? Quais são as virtudes requeridas pelas empresas de inserção, pelas organizações de inserção no mercado de trabalho. Então, ela conseguiu, de alguma maneira, fazer um estudo de campo nesse tema, que vai ser apresentado na íntegra no próximo evento, né, no Engema, aqui no âmbito da USP mesmo, e esse trabalho aplicado vai ser apresentado lá no Engema posteriormente. Então, assim, existe sim campos propícios, né, que geram bons estudos aplicados. Eu acho bem interessante que isso aconteça assim, né, que a gente avance nesse sentido, né? Professor, com relação a o artigo era isso mesmo. Eu vou só mandar aqui no chat logo a questão da ficha, só para não me esquecer, tá, professor? Ok, tem um link para Avaliação da quem sessão. quem está participando da sessão. Por favor, depois acessem o link que a Bárbara está colocando aqui no chat para fazer a avaliação da sessão, né? Eu acho que a gente pode, então, comentar um pouco o trabalho da Ana Vitória. Eu acho que, se me permite, Bárbara, fazer um breve comentário antes das suas ponderações, né? Eu acho que o encadeamento desses trabalhos, como eu tinha comentado no início da sessão, trazem uma certa lógica, assim, pelo menos na minha cabeça, né? Minha cabeça não é muito saudável, mas eu consegui, de alguma maneira, ver um fio condutor ali, tá? O trabalho da Andresa traz uma perspectiva de responsabilidade social que é bastante consolidada, né? E que já está sendo desenvolvida e aprofundada, inclusive, nas instituições do mercado financeiro, como ela bem mostrou e tudo mais, né? Os relatórios de sustentabilidade, eu acho que já tem um peso tão forte na prática empresarial que são um tópico à parte para ser discutido isolado. Antigamente a gente discutia relatórios de sustentabilidade como um subitem ali de uma aula. Hoje não, hoje a gente consegue dar uma aula inteira ou talvez até
um bloco de conteúdo inteiro só para falar sobre relatórios de sustentabilidade, né? Porém, existem muitos problemas, muita problemática relacionada a essas divulgações empresariais, né? Que é nesse sentido que eu trago o meu trabalho, né? De tentar provocar algumas reflexões nesse sentido, né? Da gente priorizar outras dimensões da integridade empresarial em vez dessa dimensão mais consolidada, que é a dimensão de atrair investidores, enfim, de uma perspectiva econômica. E eu acho que o trabalho da Ana Vitória também, de certa maneira, reforça um pouco essa perspectiva, né? A tentar trazer uma discussão sobre a teoria dos stakeholders que traga um pouco mais de uma reflexão sociológica, uma perspectiva mais sociológica. Não sei se é correto afirmar isso, Ana Vitória, depois você me corrige. Mas é isso. Bárbara, por favor. Bom, com relação ao último artigo, eu achei interessante dessa sessão porque a gente trabalhou ensaio, a gente trabalhou a parte também de como se fosse uma revisão sistemática, né? Acho que seria mais ou menos isso, a revisão sistemática, e aí fechando com essa questão lá do desastre socioambiental de Brumadinho, eu acho que essa questão da teoria dos stakeholders é uma teoria que, apesar de a gente, dentro dessa área de gestão socioambiental, a gente estudar bastante, né? Uma teoria que ela assim, em vários trabalhos a gente faz essa análise. Eu sinto que ela nunca é demais, assim, porque sempre quando a gente lê um trabalho novo, a gente acaba vendo por uma nova perspectiva através essa teoria dos stakeholders. E aí, dentro da questão desse trabalho em si, o que eu acho que seria interessante ser colocado também para novas, enfim, para quando for publicar para a revista e tudo, seria dentro da parte, porque, se eu não me engano, Vitória, meu celular acabou de descarregar, eu tinha colocado as considerações aqui, meu celular acabou de descarregar, mas, se eu não me engano, lá na parte metodológica tem mais ou menos uma parte que você diz que fez análise pela parte da ecologia, né? Que até você mostra lá no trabalho, que até você mostra lá no vídeo. E aí, a minha curiosidade ficou, dentro da parte metodológica, somente quais foram os artigos que você analisou. Eu não sei se seria interessante colocar mesmo os artigos que você fez a discussão lá dos dados. Porque você fala na metodologia que você tirou, como se você tivesse tirado informações de alguns artigos, e aí você aplicou lá a análise a partir da ecologia tem um segundo Ecologia nome. humana. Da ecologia humana. Aí eu acho que seria interessante colocar esses artigos, mas, no mais, eu achei que o artigo, assim como o da Andresa, assim como o do professor Paulo, foi muito interessante. Eu estou pesquisando atualmente na área de ecoinovação, e alguns insights que eu tive, alguns insights dos artigos que eu li de vocês vão me ajudar lá na parte da análise também da tese, que eu estou nessa parte aí final. E aí eu acho que, como contribuição, de fato, eu trouxe assim, né, tentativa de contribuição, se tiver coerência ou não, para o trabalho da Vitória, seria mais isso mesmo, da gente falar quais eram esses trabalhos, porque também é uma forma de embasar a metodologia, assim, de dizer quais foram esses artigos que tiveram os achados. Então, acho que seria interessante colocar essa questão lá na metodologia. Era mais isso mesmo. Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, Bárbara, porque os artigos eles estão nas referências. Eu não estou te ouvindo, se o áudio está cortado. Eu vi que estava nas referências, é mais para colocar ele na metodologia, porque lá na metodologia tem falando assim, foram achados nos artigos.
E aí a análise foi feita com base na ecologia humana. É só para colocar quais foram os artigos na metodologia mesmo. Seria citar na metodologia a lista de todos os artigos que foram lidos? A minha sugestão que seria essa, de colocar lá na parte da metodologia, porque a metodologia, como é o método em si, né, muitos dos avaliadores, eles vão diretamente ao método, e aí a minha sugestão seria essa, em colocar lá. Eu não sei se... Assim, mas aí você vê se é interessante ou não. Eu acho que seria interessante. Esse ambiente que você estudou, Ana, ele é muito interessante, né, do desastre. Interessante, assim, para análise, né, para reflexão, que na verdade é uma tragédia, né, da barragem de Brumadinho ali, né? E é tão impactante, é tão importante esse caso para ser estudado, né, que já faz, eu acho que um ano e meio, mais ou menos, que eu utilizo ele como abertura para a discussão sobre responsabilidade social na sala de aula. Quando eu vou abrir a discussão sobre responsabilidade social, eu retomo esse caso e a gente passa uns 15 dias, 2 semanas, a gente passa só discutindo o caso lá de Brumadinho, que já tem alguma literatura que detalha cada um com suas perspectivas, né, o que aconteceu lá. Então, uma coisa que eu queria te ouvir um pouco mais, assim, sobre o impacto desse evento, né, que ele causou. Tem alguma história particular tua? Você me contou que está em BH agora aí, né? Você está bem perto aí de onde aconteceu, né? Qual foi a tua motivação tu tem alguma história próxima em relação a isso? Acho que muita gente aí tem alguma história para contar sobre isso, né, pessoal? Sim. Bom, o crime aconteceu na sexta-feira. A gente se refere a ele na PUC aqui, que eu participo de grupos Eu sou professora na Fundação Dom Cabral, na área de sustentabilidade, e eu participo de grupos de pesquisa na PUC, do NUPEGS. E a gente se refere aqui como crime ambiental mesmo, porque ao longo do tempo a história vem mostrando isso, enfim, né, já foram indiciados diretores da Vale, tem, né, processos em andamento e tal. Aconteceu na sexta-feira, eu estava fora de Belo Horizonte, estava de férias. Na segunda-feira eu comecei a trabalhar num coletivo. Eu tinha acabado de sair da diretoria de uma ONG e voltei para a ONG por causa do crime, né? Então, eu acompanhei desde o início. Eu estava fazendo a ponte entre a Arquidiocese de Belo Horizonte. A Arquidiocese ela atua muito dentro de Brumadinho, a região ali, né, a Rense. E eu estava fazendo a ponte entre a Arquidiocese, que é conectada com a PUC também, né, e Brumadinho. Então, a gente estava providenciando o que eles precisavam de urgência. E eu estava muito em contato com o pessoal de campo. E a minha agente de campo, que é a Marina, hoje em dia ela é uma das maiores representantes jovens, né, nessa área, ela se tornou ao longo do tempo. Então, desde 2 dias depois da tragédia, eu estou envolvido com isso, e o professor que lidera o meu núcleo de pesquisa na PUC é de Brumadinho, que é o Theo, Armindo Teodósio. O Teodósio, genial. Então, o Theo é meu amigo, meu desorientador, porque tem os orientadores do doutorado, ele é o desorientador, né? E muito por inspiração dele mesmo, né, essa pesquisa. Então, quando eu fui fazer o doutorado em Ecologia Humana, na Universidade Nova, a Ecologia Humana, ela trata exatamente dessa conversa entre o ecossistema e o sociossistema, basicamente para tentar consertar as besteiras que nós fazemos com a natureza, né? Então, quando eu fui fazer a definição da minha tese e tal, eu falei, gente, nada faz mais sentido do que trabalhar para o Brumadinho, porque a mineração, Minas Gerais basicamente é isso, né? E uma tragédia que é tão perto de mim e que eu participo tanto. Então, ao longo desse tempo todo, o que aconteceu? Eu sou formada em comunicação, minha graduação em comunicação, eu tenho um MBA e um mestrado em marketing internacional. Então, eu trabalho com multinacional, eu trabalho com comunicação, eu trabalho com gestão, e eu comecei a perceber que a Vale conta uma história e os atingidos contam outra história. Você tem uma impressão de uma coisa esquizofrênica, porque é sobre o mesmo fato, mas são narrativas totalmente diferentes. Os informes de reparação e de sustentabilidade da Vale, você fala, gente, é o mundo perfeito, nossa, né?
você quase pensa que as pessoas deram sorte por serem atingidas. E eu estou trabalhando agora pela Fundação Dom Cabral, pelo Centro Social Dom Serafim, com a Avabrum, que é a Associação das Vítimas da Tragédia. Então, aí você olha e fala assim, gente, tem um buraco aí no meio, são completamente diferentes, eu estou trabalhando com a análise do discurso para entender isso. E esse artigo eu escrevi ao longo do doutorado, né, justamente com essa perspectiva nova da teoria dos stakeholders, né, de Colvin Whittlacey, que é de 2020-21, que é uma nova maneira de olhar e de aplicar e de tirar a empresa do umbigo, tirar a coisa do umbigo da empresa. E o que a gente vê aqui é que, na verdade, continua funcionando da maneira tradicional. A Vale, ela continua dando as cartas. Então, a população, ela fica o tempo inteiro, o sofrimento não acaba e vai sobrepondo. Porque, além de ter perdido um ente querido, além de estar sem casa, além da economia da cidade ficou um caos, a Vale injetando dinheiro, o auxílio, enfim, tem vários, assim, cada item, a minerodependência, cada item dava outra tese de doutorado, tenho que me segurar para não entrar muito, né? Além disso tudo, as pessoas elas ainda vivem uma situação de abandono. É fácil olhar Mariana. Mariana fez, né? Já está fazendo quinto, sexto aniversário e nada mudou, pouca coisa mudou, né? Então a gente vê que a população ela continua no sofrimento e aí você encontra elementos de minerodependência, você encontra neocolonialismo, a Vale ela atua como uma metrópole mesmo, né? E se você vê a atuação de mineradora no Brasil, e aí a gente vai passando, e foi muito interessante essa colocação que você fez, Paulo, sobre a conexão entre os artigos mesmo, né? Que primeiro a gente fala do ESG, do índice, ou seja, do que tá à vista da sociedade, depois você questiona a moralidade por trás daquilo, e depois essa história de Brumadinho, você vê isso na prática. Né? Tudo bem que a Vale ela foi excluída do índice de sustentabilidade empresarial alguns dias depois do crime, né? Mas ela está retomando isso, ela retomou forte esse discurso, na verdade ela não perdeu esse discurso, né? E aí a gente fala assim, cadê a moralidade? Essa atuação neocolonialista e neoextrativista, porque o extrativismo ele serve muito ao colonialismo, né? Você vê que ele é totalmente diferente aqui no Brasil e, por exemplo, nos países do norte. Né? Nos países centrais é diferente, nos periféricos é de outro jeito. Então tem aquele tanto de coisa assim, que concorre para isso. Sim, exato. Eu não queria entrar em tópicos metodológicos, mas eu acho que nessa discussão que a gente tem aqui, uma discussão de método é importante, sabe? Eu evito muito entrar nessa discussão, porque muitas sessões ficam só falando de método, né? Método. Mas eu acho que a gente já cumpriu aqui nosso dever de mostrar resultados, de mostrar discussões. Eu acho que eu vou abrir um espaçozinho só para falar sobre método, além do que a gente já falou antes, relacionado ao trabalho da Andresa. Mas o que eu percebo é que muitos trabalhos sobre responsabilidade social mostram resultados diferentes em função do método que é utilizado. Sobretudo, nesse ambiente que eu estou me referindo já há alguns minutos atrás, que é o ambiente ali de olhar para as respostas empresariais, seja por meio de relatórios ou por outros meios, né? Então, quando a gente tem estudos que olham análises presas aos relatórios, os resultados são uns. São alguns resultados ali, resultados são discutidos e tudo mais. Quando a gente olha para estudos que são realizados a partir de entrevistas ou de observações, enfim, da participação e da resposta da comunidade em relação ao que aquela empresa faz, os resultados são completamente diferentes. É o que a Ana Vitória estava dizendo agora, né? E isso me faz a todo momento ter um alerta na minha cabeça quando eu vou pegar os estudos para ver, né? Porque eu gosto dos estudos que se debruçam sobre os relatórios, inclusive eu tento fazer isso também, e também é uma forma de estudar que eu também sigo, mas a precaução tem que ser muito forte, de estar sempre com a postura questionadora, né? E aí eu queria trazer a Andresa para esse ponto, né?
perguntando, Andresa, assim, qual foi o teu processo em analisar os indicadores dessas empresas? Muitas delas eu acho que você não conhecia, né? Que são de lá da Ásia, né? Eu não sei se você já conhecia essas empresas. Mas quando você via esses indicadores e procurava saber sobre as empresas e tudo mais, você tinha essas desconfianças? Enfim, me conta esse processo que você passou. Pronto, assim, diferentemente do índice, por exemplo, brasileiro, né, o ISE, que inclusive a Ana Vitória citou, né, que a Vale participava desse índice e aconteceu toda essa tragédia. O que eu achei interessante no Dow Jones foi porque eu não entrei nessa metodologia a fundo no artigo, mas ele tem uma parte que analisa as tragédias que envolvem as empresas, ou seja, a análise de mídia, que se chama análise de mídia ou análise de stakeholder, que é justamente para identificar se aqueles resultados que o pessoal, que no caso são os gestores das empresas, estão preenchendo, né, no questionário, enviando relatórios, enfim, são realmente condizentes com a realidade da empresa. Então, assim, como é um índice mundial, né, global, então eu acho que eles possuem mais esse cuidado. Por isso que eu quis trabalhar com ele, justamente por essas questões, porque a gente sabe que o que tem papel, geralmente, né, não condiz com algumas atitudes dos gestores. Então, por isso que eu gostei dessa metodologia, por esse critério, por dar esse espaço, né, à mídia, porque a gente sabe que existe esses escândalos, existe também a questão dos stakeholders não estarem alinhados com o que a empresa ela diz, né, mostra, mas que na verdade não é. Então, eu achei interessante a temática, né, que foi envolvido hoje. Como você falou, foi um ciclo, né? Começou com o meu trabalho, que aborda a questão dos relatórios, a importância dos relatórios, porém, a gente sabe que não é só através deles que a gente sabe a conduta de uma empresa, principalmente, né, porque essa questão da responsabilidade social está atrelada muitas vezes à estratégia competitiva, que é outro assunto que a gente sabe que leva aí várias discussões, mas que por esse requisito, né, da estratégia estar muitas vezes principalmente ligada às questões sustentáveis dentro das empresas, a gente não pode só averiguar o relatório em si, a gente tem que sim fazer essa análise de mídia, fazer essa análise com os stakeholders para ver se bate as informações. As empresas, elas costumam até maquiar mesmo as suas propostas, as suas coisas para conseguir entrar no índice, ou então conseguir algum tipo de selo. Então, é bem isso mesmo. Gente, eu fico vendo, a Vale, ela consegue pegar as ações de reparação dela e transformar em ingredientes de posicionamento sustentável. Assim, pelo amor de Deus, está fazendo isso aí para reparar um erro grotesco. Você matou 272 pessoas. E assim, né, os detalhes do crime, que eu não sei até que ponto todo mundo conhece, porque eu estou tão mergulhada nesse minério todo. Mas assim, o restaurante, o refeitório, que foi onde morreu a maioria das pessoas, o refeitório da Vale, já tinha estudos mostrando que a lama levaria menos de 1 minuto para chegar lá. No refeitório, o refeitório estava no caminho da lama. Quanto custa tirar um refeitório e chegar para o lado? Sabe? Então, você começa a ver os detalhes. E aí ela ainda usa as ações de reparação para tentar um posicionamento, né? Para montar um posicionamento, né? Então, eu acho que a análise de mídia é sensacional mesmo, Andresa. A questão é que as empresas elas estão conscientes dessa análise de mídia, que ela está acontecendo, e elas estão investindo pesado em mídia também. Então, na hora que você vai ver, está fazendo uma análise de mídia essa semana, que a gente está fazendo uma avaliação de uma empresa, uma grande empresa, uma grande multinacional. E a avaliação em mídia, o que acontece? Ela vai mostrando o que está nos grandes veículos. A empresa vai tomando conta. Na data da tragédia, em 2019, quando caiu a barragem, massa. De lá para cá, isso sai da mídia muito rápido, né? Só que a empresa, ela continua botando aquilo. Então, quem fez a análise de mídia foi muito engraçado. A empresa que fez, ela está acostumada a fazer a análise de mídia, tendo como cliente a empresa, e não quem está avaliando o ESG. Aí ela apresentou e falou assim, olha, tem três ocorrências aqui de mídia negativa, mas são veículos de baixa relevância.
Aí eu falei, eu quero esses veículos de baixa relevância, a gente quer olhar de onde que é, o que está sendo contado, porque os atingidos, eles não têm acesso à mídia, eles não têm voz, né? Então, a minha tese de doutorado é exatamente sobre isso, são as vozes da comunidade vis-à-vis o discurso de sustentabilidade da Vale. Então, Eu vi também. esse artigo ele está no começo da conversa, que eu fiz esse levantamento de vários artigos, né? Eu estava fazendo um levantamento, assim, e aí eu comecei a perceber que todo mundo, o povo estava escrevendo e falando, e relatando. A população está falando o contrário, a população está falando o contrário. Então, eu resolvi fazer a tese por causa disso. Me chamou a atenção, Vitória, isso que você falou logo no início, que era como se a Vale, assim, a Vale estava colocando de uma forma que é como se as pessoas, elas quase tivessem que agradecer pelo desastre, uma coisa assim, né? Do tanto que maqueia a situação. Eu acho que essa tese vai ser bem interessante. Eu queria compartilhar com vocês uma historinha, tá? Que eu escutei da dona Regina, que perdeu a filha dela. A filha dela tinha 22 anos, a Priscila. A dona Regina ela mudou de Brumadinho, porque ela não aguentou viver lá dentro, tá? Porque é cidade pequena, então as pessoas que tiveram parentes mortos, receberam indenização, começam um tititi dentro da cidade falando sobre isso e tal. O que a Vale fez? Ela está dando R$ 1.000 para cada pessoa, segundo a conta da Vale, no lugar que a Vale acha que são os lugares mais atingidos e tal. Então, está dando R$ 1.000 para cada pessoa, metade para cada menor, alguma coisa assim. Ela disse que estava no ônibus indo para Brumadinho, porque, entre outras coisas, ela é diretora da associação e tal, estava no ônibus indo para Brumadinho. Para o ônibus entra um cara com 2 sacolas, assim, era sexta-feira. Aí ele falou assim, hoje é dia da mãe Vale pagar o churrasco. A dona Regina, que assim, a dona Regina é uma das pessoas mais sensacionais que eu já conheci. Dona Regina, acho que ela não tem nem segundo grau. Ela levantou e falou com o moço assim, você perdeu alguém na tragédia? Aí o cara olhou para ela e falou assim, não, por quê? Ela falou assim, eu perdi a minha filha. E é o sangue da minha filha que está pagando sua cerveja e seu churrasco. Motorista, faz favor, para o ônibus que esse rapaz vai descer. Gente, é toda semana. Toda semana tem um caso desse. Tem um caso, Então, eu assim, imagino. a Vale, ela vai cooptando, e é baratinho para a Vale isso, entendeu? Ela vai cooptando as opiniões ali. E tem aquela ameaça, assim, olha, se a Vale parar de minerar aqui, como é que vai ser? Eu conheço gente que perdeu gente da família, e na família é proibido falar mal da Vale. Por quê? Foi a Vale que me deu essa casa, foi a Vale que me deu esse carro. A É como dependência se fosse uma econômica. mãe ali. É a minerodependência que já está sendo tratada aqui dentro de Minas Gerais, o Conselho Regional de Psicologia já está tratando como síndrome. Nossa. Então, assim, né, que você falou da perspectiva sociológica, você vai entrando ali pelas ciências humanas, o negócio vai fazendo assim. É caso que não acaba mais. Dava, assim, uma tese de doutorado para cada parágrafo. Exato. É muito feio. Queria saber se o pessoal que está acompanhando, a Trícia, o João Pedro, se quiserem participar, fazer algum comentário, se estiverem escutando. Bom. Eu voltei aqui. Oi. É muito interessante essa discussão, né, sobre o que é divulgado pelas empresas e está lá nos relatórios e se reflete nos índices e agora, né, mais recentemente nessas pontuações de ESG e a prática, né? Se a gente for ver, uma perspectiva que eu gosto de analisar é das controvérsias. Quando você vai estudar as controvérsias em ESG, aí você consegue, né, identificar essas pautas, essas questões em que existe essa divergência entre o que a empresa ela faz e o que de fato o que ela divulga e o que de fato o impacto que ela tem aí nas questões sociais e ambientais. A Vale tem lá uma página com as controvérsias e tem controvérsias em várias regiões do mundo, não só do Brasil, que são questões em que ela está envolvida, né, e que tem esse impacto negativo, né, tanto social quanto ambiental.
e ela tem uma pontuação de risco altíssima nessa questão de controvérsias. Aqui no Brasil, ela e a Samarco lideram. Tem no artigo escrito que eu mandei, tem isso, esse índice. Aqui é só ela e a Samarco, e ela e a Samarco são da mesma família, né? Quando a gente vê a classificação dela de ESG, ela tem uma classificação de risco alto, mas não tão alto quanto de controvérsias. Então, aí a gente já percebe a diferença aí devido a essas questões. Então, acho que é uma perspectiva interessante também de fazer a análise. Mas gostei demais da discussão. Parabéns, Ana Vitória, pelo seu trabalho. Bastante Obrigada. interessante. E deu para ver que você realmente está mergulhada, né, nesse tema, que é um tema de estudo bastante interessante, mas que é um tema meio pesado também, né, assim, de você. Bem pesado. Mas parabéns pelo trabalho, gostei do trabalho, dos 3 trabalhos apresentados. Ana, eu queria deixar só um comentário sobre a tua escolha teórica, né, da teoria dos stakeholders, né? Eu acho muito interessante. Eu já trabalhei com a teoria dos stakeholders também, e a gente precisa lembrar que é uma teoria que ela foi concebida, isso está lá no seu texto escrito, eu acho que eu vi isso lá, que é uma teoria que foi concebida no âmbito empresarial, né? Com o objetivo de alcançar os propósitos das empresas, né? Foi pensado nesse sentido, né? De responder à sociedade o que a empresa faz, mas com a prioridade de atingir os seus objetivos, né? Os objetivos das empresas. E essa teoria ela veio se desenvolvendo ao longo dos anos, né? E tem uma parte dela que se desenvolveu trazendo análise de redes sociais, né? Tem um autor chamado Timothy Hawley, que tem alguns estudos iniciais nessa perspectiva de estudar redes de stakeholders, né? Eu acho que não é muito no sentido do que você vem propor, acho que você vem propor algo muito mais aprofundado na análise sociológica do que o Timothy Hawley trazia. Porque o Timothy Hawley trazia uma abordagem de redes de stakeholders, só que ainda assim era muito presa ao que você critica, né? Do âmbito empresarial, né? Colocando as empresas como centro de análise, né? E não o problema tratado em si. Mas só para lembrar um pouquinho dessa trajetória da teoria dos stakeholders, que eu acho que é uma teoria que perpassa todos os trabalhos que foram discutidos aqui, né? Tanto o seu, que tem lá de maneira bem apropriada a presença da teoria, no meu ela está ali como pano de fundo e no trabalho de Andresa também. Bom, eu não sei se alguém quer fazer mais algum comentário final. Eu queria fazer um pedido para vocês ajudarem. Sempre, muito obrigada por falar de Brumadinho, Paulo. Fale muito, fale sempre. Se vocês precisarem de dados, de informação, de gente daqui para falar, tá? Né? De ouvir as vítimas, principalmente. A ideia é dar voz para quem não tem voz, né? E eu acho que a gente tem que trabalhar muito, principalmente lembrando que a sustentabilidade, a maioria das mensurações de sustentabilidade ainda é feita por autodeclaração, né? O Global Compact, por exemplo, é autodeclaração. E as empresas, elas dificilmente vão declarar, né, que elas estão saindo da linha, né? Então, essas conversas que a gente teve hoje das controvérsias, das redes sociais e tal, isso a gente vai costurando isso de alguma forma, né? E agradecer muito pelas contribuições, anotei muita coisa para levar. Eu também só tenho a agradecer, né, pelas contribuições e realmente o debate foi muito interessante, fluiu, né, tornou nesse assunto, né, desse crime ambiental, mas enfim, eu particularmente gostei bastante das contribuições e também anotei algumas questões que eu vou aí trazer aí para a minha escrita final, né, da dissertação. Eu queria agradecer também a presença de todo mundo, né? A Bárbara está ajudando a gente na condução e nos questionamentos. Desejo muito sucesso, né? Tanto para a Ana Vitória quanto para a Andresa, estão aí na trajetória de formação. Acho que a Bárbara também. Bárbara, você falou que você está fazendo... Sobre ecoinovação. Sobre
É lá no Complexo Portuário do Pecém, não sei se vocês já ouviram falar, tem lá na região do... É próximo Pecém. da Fortaleza, é uns 50 minutos lá de Fortaleza. Ao fazer com as empresas de lá, para ver como é que as inovações verdes elas impactam ali a sociedade no entorno, porque é uma cidade muito pequena, então tem toda uma questão por lá. Você está no mestrado em administração na No doutorado, eu terminei, doutorado? terminei o mestrado em administração e controladoria pela UFC e estou quase concluindo o doutorado lá no ano que vem, se tudo der certo. Joia. Boa Sucesso para sorte. Obrigada, todos tá, vocês. enfim, todo mundo aí em final eu acho que de conclusão, tá, e todo mundo aí em conclusão aí de tese ou dissertação, né? Isso, exato. Obrigado, Atrícia, pela participação, pela presença, tá? Lembrando a vocês que cliquem depois aqui no link, no chat, para fazer a avaliação da sessão, tudo bem? E eu acho que é isso. Eu estou muito satisfeito com a sessão, discussões muito interessantes. E deixo o meu abraço para todo mundo e venham visitar, quem tiver interesse, quem tiver condições, depois venham visitar Pernambuco, entre em contato com a gente. Eu e Trícia, a gente está aqui para receber vocês. A Andresa está pertinho aqui, a Ana Vitória está... Andresa e Bárbara são mais pertinho aqui, a Ana Vitória está um pouquinho mais longe, mas quando quiser, seja Com bem-vinda. todo prazer. Obrigada. Dá mais para Pernambuco. Parabéns, viu? Parabéns para todos. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo trabalho e pela discussão. Boa tarde. Obrigada, tchau. Tchau. Tchau.